Na Jovem Pan News. E caminhoneiros bloquearam as rodovias da região contestando o resultado das eleições. Essa interdição da via foi na tarde de ontem e impediu apenas a passagem de caminhões. A paralisação ocorre por conta do resultado da eleição presidencial. E o repórter Wesley... Já estamos com o Wesley? Já está na linha? Já, vamos fazer o contato com o Wesley para falar. Ele está em um dos pontos, Raquel. Ele está no principal ponto aqui da nossa região, que é a PR-445. Para localizar melhor o pessoal, já que a PR-445 é longa, né? É no trecho urbano, bem próximo àquela entrada para Cambé, não é? Você tem a entrada do Jardim Ana Rosa, né? Uma das entradas de Cambé, tem um posto grande ali. Ali existe uma passarela também, onde foi feita a concentração desde o início da manhã de ontem. Isso foi aumentando no decorrer do dia, não é? Até porque eles não deixavam os caminhões passarem. Isso é óbvio, quanto mais caminhões na pista, mais dificuldade de passar. Os dois pontos estão liberados para a passagem de carros, porém em meia pista, ou seja, o trânsito mais lento do que o natural de uma rodovia, né? Você tem ali o limite, geralmente de uma rodovia de 100 km por hora, ali o limite é de 70 km por hora, mas os carros passam ali a 20, 30, 40 km por hora. E nós temos outros pontos de bloqueio espalhados por todo o Paraná também. E por todo o Brasil, né? Sim. A gente teve ontem uma situação um pouco mais tensa, já algumas vias estão desobstruídas, o Mato Grosso do Sul está mais complicado. A Justiça já determinou que a PRF faça essa desobstrução, prevendo multas, prevendo punições, inclusive para quem colocou aí seus caminhões para bloquear as rodovias. Então, eles acreditam que hoje vão conseguir arrefecer essa situação, né? Isso. A gente já está com o Wesley, não? Só para atualizar, Raquel, no início da manhã, nós tínhamos em todo o estado do Paraná 42 trechos de bloqueios em rodovias federais e existem os outros pontos também nas rodovias estaduais, como é o caso da PR-445, né? Mas já existe essa decisão, como você disse, prevendo aí uma multa até de R$100 mil, né, por veículo, se não for retirado da pista. Houve uma conversa há poucos instantes, a Polícia Rodoviária Estadual já foi nesse ponto da PR-445, já houve essa conversa. Então já houve esse posicionamento inicial e é isso que vai trazer pra gente o Wesley, né? Que já está com a gente direto na linha desse local na 445. Wesley, conta pra gente como é que foi essa conversa entre a polícia, entre os caminhoneiros e qual a decisão de momento. Bom dia. Assim que o telefone estiver... A gente perdeu o contato com o Wesley, vamos refazer o contato que ele está do ponto e a gente já volta. Aqui. E aí, na sequência, logo que o Wesley, a gente conseguiu o contato, ele entra dando todos os detalhes de como é que tá a rodovia aí nesse momento. Né? A gente teve situações até de spray de pimenta lá próximo a Guarulhos, a utilização da PRF, né? Então, assim, estão seguindo o que foi exatamente dito na questão da lei, né? Da Justiça. Que falou, olha, usem todos os recursos necessários para que isso acabe agora. Agora sim, Wesley está com a gente na linha, trazendo as informações. Wesley, bom dia para você. Traz para a gente a situação de momento da 445 e como foi essa conversa entre a Polícia Rodoviária Estadual e os caminhoneiros. Bom dia. Bom dia, Buganza. Bom dia, Raquel Rodrigues. Bom dia a todos que estão acompanhando a Jovem Pan News. Nós estamos aqui, né, na 445, entre Londrina e Cambé, em frente ao posto de combustíveis Cumpizão, né? O que aconteceu aqui, Buganza, é o seguinte: a Polícia Rodoviária Estadual se aproximou então dos manifestantes e fez uma primeira negociação. Essa primeira negociação aconteceu por volta das 9h30 da manhã, explicando aos caminhoneiros que eles seriam multados uma multa de R$100 mil por dia se caso não saíssem então da rodovia. O clima esquentou, a polícia deu um prazo de 10 minutos para isso acontecer e logo depois teve uma nova rodada de negociação. Nessa outra rodada de negociação, Buganza, a polícia então orientou aos caminhoneiros que retirassem os caminhões de cima da pista de rolamento e também toda a questão do bloqueio, que eram pneus, pedaços de madeira, pedaços de galhos. Esses pneus foram retirados de cima da pista de rolamento e também caminhões que estavam parados em cima da rodovia, neste momento estão se movimentando. Mas o protesto ainda não terminou. Os caminhões estão se movimentando para estacionarem, então,
no acostamento. Essa foi a negociação com a Polícia Rodoviária Estadual. Então, neste momento, os caminhoneiros vão parar os caminhões no acostamento e a pista de rolamento da PR-445 será totalmente liberada. Antes eles estavam então com um bloqueio, quando algum caminhoneiro se aproximava, existia ali uma conversa para o caminhão parar e não seguir a viagem. Neste momento, então, os caminhões estão indo para o acostamento. O congestionamento agora é muito maior, afinal, por volta das 9h30 da manhã, os carros estavam passando com tranquilidade, os caminhões estavam parados, mas os carros seguiam viagem. Neste momento, os carros estão, então, com os caminhões também na pista de rolamento. São muitos caminhões. Eu digo que são centenas de caminhões, inclusive são quilômetros já de congestionamento aqui na PR-445, ainda sem previsão de terminar esse protesto. A grande novidade, então, a pista de rolamento foi liberada e os caminhões estão estacionando, então, no acostamento. Caminhoneiros também estão ali espertos com essa situação, principalmente os que estão organizando este protesto. Afinal, se algum caminhoneiro tentar furar, então, esse protesto, eles estão conversando para que parem no acostamento. Essa é a grande novidade do momento desse protesto aqui em Cambé, então, na PR-445. A pista de rolamento está liberada, mas eu oriento quem estiver, então, acompanhando a Jovem Pan News para evitar passar neste local, neste momento. O congestionamento realmente é muito grande. Eu volto com vocês. Wesley, aproveitando que você está com a gente, a situação de momento é crítica por aí, não é? Onde acontece essa primeira negociação, os caminhoneiros estão saindo, como você disse, de toda a rodovia, não é? E estão liberando o trânsito para os outros carros. Mas e os caminhões que não quiserem ficar por aí, por exemplo? Você vê uma certa abordagem, eles estão deixando, por exemplo, quem quiser seguir viagem, passar pela rodovia, ou ainda existe uma mobilização grande para evitar que os caminhoneiros passem, mesmo com a rodovia aberta? Você consegue ter essa sensação de onde você está? Ainda existe essa mobilização, e é importante a gente ressaltar, viu, Buganza, que eu estou acompanhando esse protesto desde ontem, quando começou por volta do meio-dia, e as pessoas que organizaram esse protesto, né, vamos dizer assim, as pessoas que bloquearam a rodovia, nem todos são caminhoneiros, né? Nós conseguimos perceber isso conversando com os manifestantes, nem todos eram caminhoneiros. Os primeiros caminhoneiros que pararam, claro, ficaram ali amedrontados com essa situação, né? Ou seja, tinha um bloqueio no meio da rodovia, alguns manifestantes ainda não tinham a presença da polícia, então eles foram parando. Eu digo que a percepção que eu tive aqui no local, que é um efeito cascata, né? Parou o primeiro caminhão, para o segundo, o terceiro, o quarto, assim por diante, e muitos caminhoneiros, claro, não queriam estar aqui. Nós ontem mesmo conversamos com um caminhoneiro que saiu de São João do Ivaí, ele ia para Patos de Minas e precisou ficar parado aqui em Cambé. Ele disse, olha, está atrasando a minha viagem, né? É complicado para me alimentar, por exemplo, onde que eu vou dormir, assim por diante, e depois vai ter que sair daqui e seguir viagem. Então eu digo, né, nem todos querem estar aqui neste momento, mas existe sim uma mobilização ainda em cima da rodovia que obriga esses caminhoneiros a pararem aqui no acostamento neste momento, Buganza. Obrigada, Wesley. A gente volta então a qualquer momento com você com mais informações de como está avançando aí essa negociação da PRF com os manifestantes. Vamos fazer um balanço, Buganza, porque hoje foi feito um balanço aí pelas 9 da manhã, são 246 pontos no Brasil de manifestação, sendo que 217 deles são bloqueios e interdições. Isso acontece nos 22 estados e também no Distrito Federal. O Alexandre de Moraes, o ministro do STF, autorizou nessa manhã que os PMs também podem desobstruir, inclusive rodovias federais podem ajudar nesse trabalho. E ele intimou governadores, comandantes das polícias militares e procuradores gerais para que resolva essa situação. Moraes apontou que esses atos são evidentes e inegáveis, que a PRF não tem realizado sua tarefa constitucional e legal. Isso aí é abrindo aspas, tá? O ministro ressaltou que a decisão é de caráter imediato. Se não for cumprida, resultará em multa de R$100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, o Silvinei Vasquez. Isso desde a meia-noite, na verdade, a partir da meia-noite de hoje, dia 1º de novembro. Então a situação está bem tensa aí nesse sentido, porque agora eles querem que tome atitude. Foram feitos vários flagrantes da PRF, inclusive
falando, nós estamos aqui só para observar vocês, nós não vamos fazer nada, assim, mostrando até um apoio ao movimento. Ainda se aguarda o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro com relação às eleições. Esse silêncio dele, para muitos analistas, acaba incentivando esse grupo de bolsonaristas mais radicais, como o próprio Wesley falou. Não são todos caminhoneiros, né? A gente tem até manifestações aí de lideranças de caminhoneiros dizendo que eles não têm nada a ver com isso, que é um movimento realmente de partidários aí do presidente que não concordam com o resultado das eleições. Por isso seria muito importante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro para que apaziguasse também essa situação. E a própria Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Logístico, né? A CNTTL, na noite de ontem, emitiu uma nota de repúdio aos protestos, né? Classificando como antidemocráticos. E essa nota foi emitida complementando o seu comentário, né, Raquel? De que, nesse momento, nós não temos uma liderança, por exemplo, de caminhoneiros comandando esse protesto, né? Nós temos algumas pessoas nesses pontos, são várias pessoas, né, nesses pontos, mas não existe, por exemplo, um posicionamento da própria categoria. Não é de forma. Algumas lideranças importantes do país se manifestaram ainda ontem, dizendo que não é um movimento de caminhoneiros. De caminhoneiros. Que envolve caminhões, né? Mas que seria organizado aí por bolsonaristas insatisfeitos com o resultado da eleição. E tem um outro ponto, Raquel, onde, por exemplo, em 2018 nós tivemos um forte protesto de caminhoneiros no país, né? Todo mundo lembra disso. E na época a reivindicação era melhor categoria, melhor qualificação do frete. Nós tínhamos a reivindicação sobre o diesel, a reivindicação sobre o pedágio, e os caminhoneiros se uniram em uma causa porque eles queriam, junto ao governo federal, melhorias para eles trabalharem. Não é? Nesse momento nós temos um ato onde eles estão cobrando, onde eles estão, aliás, não cobrando, onde eles estão se posicionando contra o resultado das urnas, mas nós não temos uma, digamos assim, uma posição em que possa ser resolvido nesse momento. E a gente teve pontos de conflito muito grande, que foi ali próximo do aeroporto de Guarulhos, até a gente comentou que eles usaram até spray de pimenta, foi uma coisa bem, né? Agora está liberado, né? O trânsito ali está liberado, mas 25 voos foram cancelados. Sim. E isso é uma bola de neve, né? O próprio agronegócio também se manifestou ontem dizendo que não é a favor desses bloqueios, até porque os prejuízos são imensos, né? Quando você faz esse tipo de bloqueio, porque você impede a circulação, a chegada na hora certa aí dos caminhões, nos locais. Enfim, isso traz uma série de transtornos, né? Que até a gente viu essa questão aí de muita gente correndo ontem para os postos para abastecer, com medo de ficar sem combustível e tudo mais. Enfim, vira uma confusão generalizada, né? Ninguém pode proibir protesto, né? Você pode se manifestar, nós vivemos numa democracia, e se você quer fazer um protesto referente aí a qualquer coisa, você pode fazer o protesto. O que você não pode fazer... Dentro da lei, né? Exatamente, isso que eu ia colocar. O que você não pode fazer é bloquear uma rodovia, que aí você impede o direito de ir e vir, você impede um direito constitucional, e é por conta disso que esses desbloqueios estão sendo feitos. Se você quiser pegar uma bandeira, uma faixa e protestar, você não pode impedir a pessoa de passar pelo local, enfim, isso todo mundo já conhece. Sim, a PRF vai dar uma entrevista coletiva, a previsão é que aconteça às 11 horas da manhã e também ainda se aguarda aí o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre o resultado das eleições. Isso. Pan News Londrina 10 e 18.